Hoje nós vamos falar sobre a Esther, a história de Esther. Como a história de Esther, ela contém o livro todo de Esther, é uma história muito grande, então eu não vou conseguir ler aqui todos os capítulos, são 10 capítulos. Então, para eu não me estender muito aqui na live, porque além da gente ler, né, saber a história, conhecer a história de Esther, a gente vai meditar e aplicar na nossa vida a história dela, ia ficar uma live muito extensa e talvez não iria conseguir salvar. Então, o que eu fiz? Eu fiz um resumão da história dela, das partes principais, para vocês entenderem, né, o contexto. E depois, se vocês quiserem, cada uma pegue a sua Bíblia em casa e faça a leitura desses 10 capítulos direitinho, né, de cada um, minuciosamente. Mas eu vou fazer aqui um resumão para vocês entenderem a história dela. A maioria já conhece, né, a história de Esther mais ou menos, sabe o que acontece, mas a gente conhece por alto, né, muitas das vezes através da história das crianças, ou de filme, né, mas não de uma maneira que a gente possa aplicar na nossa vida, que é o principal, né, da palavra do Senhor, é o que a gente pode aprender para usar na nossa vida, senão não custa muito. Tá? Então sejam bem-vindas as meninas que entraram aí, o reinado em que se encontra a história, que é lá no reino da Pérsia, na cidade de Suzã, que era onde se encontra o palácio do rei da Pérsia na época, que era o rei Assuero. Então ele ficou sem uma mulher, uma rainha, para que ele pudesse mostrar, exibir. E aí os seus conselheiros, eles deram a ideia para o rei Assuero de fazer um concurso de mulheres. Então, várias mulheres foram convocadas, né, nas províncias ao redor, nas cidades ao redor e as mais longes, que fossem belas, jovens e virgens. E aí, dentre essas mulheres, uma delas foi a Esther. A Esther, na verdade, ela tinha o nome de Radassa, que era o nome judeu dela. Esther foi o nome persa. Tá? Então, eu nem sei se todas sabem, mas antes dela se chamar Esther, o nome verdadeiro dela era Radassa, que quer dizer musgo, uma planta lá da região. E Esther significa estrela, é o significado do nome dela, tá? E aí, como ela estava vivendo na Pérsia, ela passou a ter o nome de Esther. O povo judeu que vivia naquela época ali em Suzã, foi o povo que resolveu ficar ali na Pérsia, depois do exílio, né, que o povo foi levado cativo, teve a oportunidade do primeiro rei da Pérsia, o rei Ciro, o primeiro rei bom, né, de deixar o povo voltar para Jerusalém. Só que muitos não quiseram voltar para Jerusalém, muitos já tinham suas vidas estabilizadas na Pérsia e não quiseram voltar para começar tudo do zero, já que a cidade estava destruída. Então a Esther é do povo de judeu que ficou na Pérsia e continuou e que decidiu ficar lá na Pérsia, não voltar. Então a Esther faz parte desse povo, tá? Ela foi criada por um primo, ela era órfã de pai e mãe, e foi criada por um primo chamado Mardoqueu ou Mordecai, vai depender da tradução da sua Bíblia, tá? Algumas têm o nome Mardoqueu e outras têm o nome Mordecai, mas é o mesmo homem, tá bom? Não importa aí, é só a mesma tradução. Então ela foi criada pelo seu primo, como se fosse um pai, porque ele era mais velho que ela. Então ele a criou como um pai mesmo. E ele trabalhava lá no palácio. Pela história, ele sempre estava na portaria ali do palácio. A gente não sabe se ele fazia parte de porteiro, de guarda, isso não está falando na palavra, mas sempre cita que ele estava à porta do palácio. E ali ele ficava sabendo, né, todas as informações que aconteciam no palácio, entrada e saída das pessoas. E aí ele ficou sabendo dessa seleção que ia ter para uma nova rainha. E aí ele avisou Esther, falou, olha, vai ter um concurso de mulheres e para ser eleita a nova rainha, e você vai. E aí ela foi, e ela encontrou muita graça e afeição num eunuco, chama Hegai. Então ela achou assim, pegou afeição, né, desse eunuco chamado Hegai. Eunuco eram os homens que cuidavam das mulheres, ou da rainha, eram tipo servos, mas eram homens que não tinham apetite sexual.
Então, eles podiam estar no meio das mulheres, eles podiam cuidar da rainha sem ter perigo algum de desejar aquela mulher. Então, alguns dizem que são homens que não tinham mesmo hormônios e não sentiam desejo por mulher. E outros dizem, historiadores, que eram homens castrados mesmo, que eram castrados para poder ficar só em função de cuidar, de servir as mulheres, sendo lá tomador de conta das concubinas ou sendo servo específico particular da rainha. Tá? Então, quando a Esther entrou no meio daquelas outras mulheres, ela teve a feição desse regai. Então, esse tratamento, olha só que interessante, essas mulheres elas passaram por um tratamento de 1 ano de beleza para poder estar na frente do rei. Então, elas ficaram 12 meses se preparando para estarem lindas e maravilhosas na hora de passar na frente do rei. Então, esse tratamento de beleza eram com óleos e eram com vaporizadores. Então, é óleo de mirra, muitos outros óleos cheirosos, perfumados. Então, diz os historiadores que elas ficavam tipo numa sauna. Era uma sala cheia de incensários e ia liberando aquele aroma, aquela fumaça assim do aroma, do perfume. Imagina como se fosse uma sauna. Então, aqui os poros da pele abriam e aí a pele absorvia aquele cheiro que estava no ar, no ambiente. E mais os óleos que elas, passavam no corpo, no cabelo, na pele do rosto, para ficar mais bonita. Então, quando elas andavam, ela exalava o perfume, olha só. Então, elas tinham esse tratamento durante 1 ano, porque eram moças de todas as regiões. Então, podiam ser moças pobres, humildes, qualquer uma, contanto que elas fossem jovens, virgens e bonitas. Então, eles escolheram as mais belas, sem se importar de onde elas eram. E fizeram aqueles tratamentos de beleza, para que elas tivessem condições de se apresentar ao rei. E aí Esther ganhou muita afeição desse eunuco chamado Regai. Então, tudo que ele falava para ela fazer, ela obedecia. Então, a primeira coisa, ela obedeceu ao seu primo Mordecai e foi se apresentar, e se apresentou como uma das mulheres lá escolhidas. Depois, ela foi muito obediente com o Regai, e tudo que ele orientava para ela fazer, ela fazia. E aí chegou a hora dela se apresentar na frente do rei. E quando elas iam entrar, assim, antes de entrar na presença do rei, elas passavam por uma antessala, onde tinha onde tinham várias joias, algumas roupas, utensílios assim de beleza, pregadores de cabelo, colares, muitas tiaras, muitas coisas que elas podiam usar para se ornamentar antes de aparecer diante do rei. Mas elas já estavam com vestido próprio, já tinham, algumas coisas. Aí só acrescentavam mais coisas. E aí, ela não quis pegar nada. Ela passou e falou, não, o que eu tenho já é o suficiente, o que me deram já é o suficiente. Porque tudo aquilo que a menina pegasse, a moça, a jovem pegasse, ia ser dela. Mesmo que ela não fosse escolhida pelo rei, ela ia voltar para casa, tudo aquilo que ela escolhesse, ela ia levar para ela de presente. Então, vocês imaginam, Tinham muitas joias, muitas coisas assim, de pedras preciosas. E aí a Esther passou e falou, não quero nada disso, eu só quero mesmo o que já me deram. O que o eunuco tinha dado, que era o responsável por preparar as moças. E aí ela apresentou-se diante do rei Assuero, e a sua beleza, o seu jeito de ser, chamou muita atenção dele, e ele gostou dela. E aí ele escolheu ela e fizeram uma festa para poder comemorar ela como rainha e apresentar ela como rainha ao povoado, Então, aí a partir daí, parecia que tudo estava bem, Tudo correndo bem, ela teve a oportunidade de estar ali, de participar desse concurso, de estar linda e maravilhosa. Ela foi escolhida pelo rei, ela se tornou rainha. Então parecia que um sonho estava se realizando na vida de Esther. Até que aparece na história o Amã, que é o vilão da história de Esther. Então a gente pode descrever o livro de Esther de acordo com as referências bíblicas. Então tudo isso que eu estou falando é um resumão baseado em algumas referências, tá?
que seria quando ela é feita rainha, tá no capítulo 2, versículo 7 e 22. E aí depois, que é essa parte toda que eu falei. E agora eu vou entrar na parte do problema ali que acontece ali no reino, né, com relação ao povo judeu. Então, para quem quiser depois entrar ali em casa, são 10 capítulos, o livro de Esther, é rapidinho a gente lê, tá? Então, os maiores detalhes aí vocês leem depois cada uma na sua casa. Senão nós vamos demorar muito aqui se for ler os 10 capítulos. E aí parecia que estava tudo bem, né, com ela, até que aparece esse Amã. Esse Amã, ele era um dos príncipes do rei Assuero. Então, existiam várias províncias, né, vários territórios em que o Assuero, em guerra, pegou para si, assim como foi, né, assim como Jerusalém era uma província dele também. Então, cada região dessa que ele dominava, o território, ele colocava um príncipe ali para, tipo, reinar mesmo, para comandar, para administrar aquele território, mas sempre em submissão ao rei, né? O rei era o que mandava em todos os príncipes. Então, esse Amã, ele era um dos príncipes e ele era um, assim, dos mais importantes e chegados do rei. Amã, ele era descendente do rei Agag. Ele era um agagita. O povo, né, que era agagita, não sei se vocês se recordam, quando estava lá na época de Moisés, em que o povo estava andando no deserto para poder chegar na Terra Prometida, eles passaram por um território em que havia esse povo, esses agagitas, eles moravam nesse território. E aí, na hora de encontrar, passar, eles só queriam passar por ali. Eles não iam brigar com eles não iam guerrear, eles não queriam aquela terra. Eles só queriam passar, porque era caminho para chegar até lá, a Terra Prometida. E aí, esse povo, ele não quis deixar que os judeus passassem por ali. E falou que se eles insistissem em passar por ali, eles iam ser atacados. E aí Deus falou, esse povo vai ser um povo inimigo de vocês. Vai ter sempre problema com esse povo com relação a vocês. Eu os amaldiçoo porque eles não tiveram bom coração de ajudar vocês a passar, deixaram vocês passar por aqui. Então começou aí a rixa que havia entre o povo agagita e o povo judeu, tá? Então esse Amã, ele era descendente desse povo, do rei Agag, que era o rei desse povo agagita, tá? Então, ó, no sangue dele já corria a raiva pelo povo judeu. Depois, lá na frente, lá no rei Saul, teve uma guerra em que Deus falou, através de Samuel para ele, que essa guerra não era para levar nada dessa guerra, era para matar todo o povo que estava lá, que era o povo agagita, e que não era para levar nada, era para matar o rei, e era para nem pegar nenhum despojo, ou seja, nenhum animal, nenhuma joia, nada que era daquele povo, não era para levar nada dela, era para destruir tudo, que era só para eles pegarem o território. E aí o rei Saul não obedeceu. Ele foi lá, ele matou o povo todo, mas ele não matou o rei. Ele levou o rei preso e ainda pegou as vacas, os bois, as ovelhas, os cordeiros mais gordos e levou para fazer sacrifício. E aí Samuel falou para ele que ele estava perdendo o posto dele de rei porque ele não foi obediente, que já era uma teimosia, né, a última das últimas de todas as outras que eles já haviam feito. E que Deus não queria sacrifício daqueles animais. Deus queria que ele fosse obediente e fizesse aquilo que Deus havia determinado. E que nem matar o rei ele tinha matado. E aí é a hora que o rei Saul perde o seu posto de rei. Não sei se vocês lembram dessa parte. Então, esse rei era o rei dos agagitas, que ele não matou. Então, são duas histórias que a gente vê lá anteriormente na palavra que tem esse problema do povo agagita com o povo judeu, tá? Então, esse Amã, ele não gostava do povo judeu. O que acontece? O Mardoqueu, ele estava sempre ali na porta do palácio. E aí, esse Amã, ele se achava o melhor dos melhores, o top dos tops. E era assim com o rei. Aí ele decretou que o rei fizesse um decreto que matasse todos do povo judeu. Por que ele falou assim, nossa, Fernanda, mas de onde ele tirou isso? Primeiro, ele descobriu que Mardoqueu era judeu.
E sempre que esse Amã passava, todo mundo, em respeito a ele, se ajoelhava. E o Mardoqueu não ajoelhava. Por quê? O povo judeu, eles só se ajoelhavam em reverência a Deus. Então, qualquer outra autoridade, eles não se ajoelhavam, a não ser que essa autoridade fosse um representante de Deus, ou um rei escolhido por Deus, ou um sacerdote, alguém que Deus determinasse que eles deveriam ter respeito. Mas não um outro qualquer, como ele era da Pérsia. Então, ele não se curvava. Mas o motivo pelo qual Amã tinha ódio de Mardoqueu não era pelo fato dele não se curvar, era pelo fato dele ter descoberto que Mardoqueu era judeu. Então, como Amã odiava, por causa dessa história, desse histórico que havia, né, da rixa do povo judeu com o povo agagita, ele ficou com ódio furioso do Mardoqueu e vou arrumar uma maneira de matar esse Mardoqueu e acabar com toda a raça de judeu que tiver aqui na cidade, no território daqui da cidade de Suzã e todos os outros que tiverem pela Pérsia. E aí ele chegou lá no rei Assuero e falou com ele lá, olha, esse Mardoqueu, ele não me obedece, esse povo é um povo que se revolta, é um povo que vai arrumar briga, que vai querer crescer e dominar, e vai arrumar guerra aqui, é um povo que não obedece, vamos decretar uma lei para um dia, e sorteou um dia lá, que é o dia do Purim, que significa sorteio, e determinou que naquele dia todos os judeus iam ser assassinados. E aí o rei, convencido por ele, assinou esse decreto e carimbou lá com o anel dele, um selo, que na época nem assinava, era só o anel dele com um selo, e geralmente aquela cera derretida, né? Então carimbava e ficava lá o documento. E uma lei dessa não podia ser revogada, ou seja, não podia se voltar atrás. Tá decretada, tá decretada. E aí essa ânsia é do povo amalequita ou agagita, tá? Então Mardoqueu e Esté, eles eram benjamitas. Eles eram descendentes do rei Saul. E o Amã, ele era agagita, ele era descendente do povo amalequita ou povo agagita, tá? Depende da Bíblia também que tem a tradução. Então, isso tudo envolveu um ódio que Amã tinha por Mardoqueu ser descendente não só do povo judeu, como também do rei Saul, tá? Então ele queria que todos fossem mortos. E aí essa ânsia pelo poder e orgulho que Amã tinha, né, de odiar Mardoqueu, que era o primo de Esté, convenceu o rei Assuero a matar todos os judeus. Então Mardoqueu, ele como estava sempre na porta do palácio, então esse Amã, ele entrava e saía do palácio. E ali ele estava toda hora de cara com Mardoqueu. E aí ele ficava com aquele ódio furioso, né? Mardoqueu descobriu esse plano terrível de matar e contou para Esther que o rei fez esse decreto para matar todo o povo. E aí Mardoqueu mandou uma carta. Por que acontece? Mardoqueu, quando descobriu esse plano, ele se vestiu com sacos com panos de saco, né? Que é aquelas roupas que representavam lamentação. E ficou com um aspecto de tristeza, de contrição, com aquelas roupas. E aí ela viu Mardoqueu da janela do quarto dela, dava para ver ele lá embaixo. E aí pediu para que seu servo fosse perguntar por que ele estava vestido daquela maneira. E aí o servo leva, né, como se fosse uma carta, um bilhete para ele, para Mardoqueu, e aí Mardoqueu conta tudo pro servo para levar e contar para Esther o que estava acontecendo. E também escreveu nessa carta para que ela aproveitasse dessa oportunidade que ela tinha de ser rainha, né, de estar nessa posição para influenciar o rei, a tentar acabar com essa lei, né, para que o povo não morresse. E aí ela recebe a carta e fala, mas manda, foi aquele bilhete, né, vai e volta, que ela não podia fazer nada, porque já tinha um mês que ela não se apresentava na frente do rei, e só se apresentava na frente do rei quando ele chamava a mulher para se apresentar, tanto a mulher como qualquer outra pessoa. Só podiam se apresentar, né, diante dele aqueles que o rei chamasse. Se alguém se apresentasse diante dele sem ser chamado e ele não gostasse, ele mandava matar. Então era tipo um decreto que tinha
que somente aqueles que fossem chamados pelo rei, que ele apresentasse o seu cedro, é que tinham permissão para, né, se aproximar e falar com ele. Então havia um mês que ela não o via, não estava na frente do rei. E aí falou, e se eu me apresentar sem ter me chamado, ele vai me matar. E aí Mardoqueu disse para ela assim, mas você faz parte do povo, uma hora ele vai descobrir que você é também do povo. E se você não fizer algo, Deus vai colocar outra pessoa para nos ajudar e você vai sofrer também, porque vão descobrir que você é judia. E aí falou assim, quem sabe não foi por isso, não foi esse propósito, que você tá onde você tá, para salvar o teu povo. E aí ela, realmente, ela caiu em si e falou, você tá certo. Então você fala para todo o povo fazer jejum de 3 dias, que eu e as minhas servas vamos fazer jejum de 3 dias e vamos orar e interceder para que Deus nos salve da mão desse Amã. E aí ela orou desses 3 dias, junto com todo o povo, fez o jejum, e aí foi se apresentar na frente do rei. Ou seja, né, vamos ver se ou eu vou morrer ou eu vou conseguir salvar o meu povo. E aí ela foi corajosa e se apresentou diante do rei, mesmo sem ter sido chamada. E como o rei gostava muito dela, né, tinha uma afeição muito grande, ele apresentou o cetro para ela, o seu cetro de ouro, e ela colocou a mão e perguntou, o que você quer, Esther? Quanto tempo eu não a vejo? Fala o que você quer que eu te dou até metade do meu reino. Aí ela falou, quero convidar você e o Amã para um banquete hoje à noite. E aí que estou preparando para você, meu rei. Aí eles foram chamados para esse banquete. Ele, claro, eu vou para esse banquete. E aí a Amã se sentiu o mais ainda top dos tops. Nossa, eu fui chamado pela rainha para poder participar desse banquete. E aí são 2 banquetes que acontecem. Primeiro é um banquete que só vai o rei, ela chama primeiro ele, e aí com ele sozinha, ele fala, ó, ela fala, amanhã eu quero que você e o Amã venham num outro banquete que eu tô preparando para vocês. E aí nesse banquete que ela tá sozinha com o rei Assuero, ele pergunta, né, qual é o seu desejo, que você quer que eu te dê até metade do meu reino? E aí ela não fala nada. Ela simplesmente só fica ali naquele momento com o rei, tipo assim, preparando o terreno, e fala, amanhã eu quero que você, e aí você traga o Amã para participar desse banquete. E aí no outro dia, ela pega e o rei pergunta de novo o que você deseja, e aí o Amã se acha o melhor. Nossa, eu fui escolhido pela rainha para participar desse banquete, eu vou ter alguma honra, alguma coisa vai acontecer comigo que eu vou melhorar, eu vou subir de posto, alguma coisa eu vou ganhar com isso, né? Ele ficou se sentindo, ele ficou mais arrogante ainda do que ele era. E aí, como já tinha sorteado o dia para todo o povo judeu ser sacrificado, ser, né, assassinado, ele tinha feito uma forca, o Amã tinha feito uma forca bem alta, que quanto mais alta a forca, mais pessoas viam. Então era uma forma de humilhar mais a pessoa que estava morrendo naquela forma, para o Mardoqueu ser enforcado. Então, além de, assim, de cada um matar os judeus como quisesse, ele fez uma forca específica para ele matar o Mardoqueu. Ele estava com muito ódio do Mardoqueu. E aí a forca estava lá preparada, porque eu não sei se era um dia ou 2 depois que ia acontecer isso. E aí, na hora que estão lá no banquete, tanto a rainha quanto o rei Assuero e o Amã, o rei pergunta, o que você deseja? Fala que eu te dou metade do meu reino. E aí ela falou, eu desejo que você salve o meu povo, porque o meu povo está decretado de morte. E aí ele falou assim, mas quem é seu povo? Quem tá fazendo isso com você? O rei falou isso, né? E aí ela fala, é Amã, aponta para ele, fala Amã. Amã quer matar o meu povo e vai me matar também, porque eu também sou judia. E aí o rei fica furioso e vai pro jardim pra, tipo, pensar o que ele ia fazer. Nessa hora, o Amã fica tão desesperado que ele ajoelha nos pés da rainha e pede súplica para que não aconteça nada com ele, porque ele já sabia que alguma, né, boa coisa não ia acontecer. Aí o rei volta e vê ele caído sobre a rainha, e aí o rei fica mais furioso ainda, porque acha que ele tá dando em cima da rainha. E aí o rei manda, né, os seus oficiais do exército lá vir
e pegar a Amã, e aí pergunta para ela, o que eu faço com ele? E aí ela fala, põe ele na forca que ele fez pro Mardoqueu. E aí o próprio Amã é enforcado na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. E aí, o que acontece? A lei estava decretada, o povo ia morrer. Mesmo que Amã tivesse sido morto ali na forca, o povo ia morrer porque estava decretada a lei. E uma lei não podia ser revogada. E aí o rei fala, e agora? Como a gente vai fazer? Porque eu não posso voltar atrás numa lei. O povo vai ser morto, como que a gente vai salvar? E aí o Mardoqueu, com a Esther, sugere ao rei que fizesse outro decreto que desse oportunidade do povo se defender na hora desse ataque. E que o povo judeu pudesse atacar quem viesse como defesa, né? Atacar quem viesse matá-lo, que, né, pudesse se defender. E não permitir que fossem assassinados. E aí o rei decretou, fez outro decreto, dando permissão para que todo o povo que houvesse em todas as províncias pudessem se defender nesse dia, contra o ataque, né, que viesse a cair sobre eles. E também foi decretado que haveria uma festa em comemoração a esses dias em que o povo foi liberto e que o povo teve oportunidade de se defender e que não fosse morto, né? Que o povo não fosse exterminado. E aí a Esther também decretou como um dia de comemoração, que é o dia do Purim, que é um dia de comemoração em que o povo foi salvo dessa morte, né? Desse ataque, né? Sobre o povo ia ser exterminado. Então, são 2 dias de comemoração que até hoje os judeus comemoram, que é o dia do Purim, geralmente é em março. Não sei assim a data certa, eu acho que é 13 e 14 de março, porque o calendário deles são diferentes do nosso, né? Então, eles comemoram num dia que é o dia que eles têm direito de se defender, e o outro dia que é o dia que eles comemoram, que é tipo uma festa de fantasia, em que eles fazem máscaras do Amã, bonecos do Amã, e eles batem no boneco, as crianças põem a máscara e aí fica falando, sai pra lá seu feio. Então é uma festa que eles comem, eles bebem, eles celebram, eles dançam. Até hoje o povo judeu faz isso, tá? E contam a história de Esther, e relembram a história de Esther, o quanto ela foi importante para salvar o seu povo. E aí o Mardoqueu, ele teve uma honra perante o rei, porque além dele ter ajudado, né, a rainha a libertar o seu povo, antes disso acontecer, ele havia escutado entre 2 homens que estavam ali na portaria que iam matar o rei. Então ele foi e contou para Esther e falou, olha, estão tentando assassinar o rei, você conta para o rei que é fulano e ciclano, os 2 homens que querem matar ele. E aí o rei descobriu toda a armação e mandou matar esses 2 homens. Só que ele ainda não tinha dado honra para o Mardoqueu. Então ele teve o seu lugar de honra e também depois que o Amã morreu, ele ficou no lugar do Amã. Então todo o poder que era de Amã foi passado para Mardoqueu. E ele se tornou uma pessoa também importante, né, e honrada ali. Diz que todos respeitavam ele, diz que não só o povo judeu, mas outros povos também ali da Pérsia tinham respeito por ele, que ele foi um bom homem e que administrou bem a parte que cabia a ele, tá? Então a história de Esther, ela é assim. Se vocês quiserem saber mais detalhes, aí vocês leem os 10 capítulos, tá? Que vai estar certinho a ordem, né? Mas eu fiz um resumão enxutão aqui para vocês terem noção, né? E do que a gente pode aprender com essa história, que são muitas coisas. Uma curiosidade é que em nenhum momento do livro de Esther é citado o nome de Deus. Em nenhum momento. É o único livro da Bíblia em que não tem escrito o nome de Deus, tá? Então, se vocês, até quando falaram isso pra mim, eu falei assim, gente, agora que eu vou ler mesmo, vou examinar cada detalhe para ver se não tem mesmo. E não tem, gente. Em nenhum momento tem o nome de Deus citado. Eles falam assim, quem sabe, né, igual o Mardoqueu fala, foi esse propósito que você é rainha, por isso que você é rainha, para salvar seu povo. Eles jejuam, eles oram, mas eles não falam que eles estão jejuando e orando para Deus, né? Tudo assim fica subentendido. Deus fica subentendido na história. Deus fica escondido na história, mas a sua soberania, ela é aparente em toda a história. A ação de Deus, ela é vista em toda a história.
Então, o primeiro aprendizado que a gente já vê nessa história, quando é o mover de Deus e a soberania de Deus, mesmo sem ele se fazer presente. Então, muitas das vezes na nossa vida, a gente acha que Deus não está escutando nossas orações, a gente acha que Deus não está fazendo nada, a gente não vê diferença, não vê mudanças, e a gente ora e não vê resposta, mas na verdade Deus está trabalhando, na verdade Deus está agindo, na verdade Deus está fazendo, e uma hora vai acontecer. Então, é a soberania de Deus que está em todo momento, em todo lugar e sobre todo mundo. Então, a história de Esther, ela fala, a mensagem principal é a soberania de Deus e o mover de Deus para que o seu propósito e o seu povo seja, né, protegido, seja salvo, que o mal não reine. Né? Então, Deus frustrou os planos de Amã de matar o seu povo e salvou o seu povo. E toda a história de Esther, a escolha de Esther para ser rainha, tudo foi propósito de Deus. Né? Essa oportunidade de ter esse concurso, ela não ter ido para Jerusalém, ela ter permanecido na cidade, o Mardoqueu tá ali perto, sabendo de tudo que acontecia, para chamar ela para participar desse concurso, a postura dela de ser obediente, de fazer tudo que, né, precisasse, que necessitasse. Então, a gente vê o agir de Deus em tudo, não deixar, né, o Amã fez a forca para Mardoqueu, mas ele foi enforcado no lugar. Então Deus frustrou a maldade, os planos, né, de Amã e honrou seu povo, mais uma vez salvou seu povo, sem se manifestar com o nome, sem se manifestar como pessoa ali. Mas o seu mover, a sua ação, o seu poder estava ali descrito, a sua soberania estava descrita em cada versículo, cada capítulo desse livro. Então, o primeiro aprendizado que a gente tem com a história de Esther é sobre a soberania de Deus. Agora, a gente tem aprendizado com a pessoa, né? Com a inspiração que Esther nos dá. Deixa eu voltar aqui, que eu já, né, vou falando, eu saio do meu resumo. Então, tem algumas inspirações que a gente pode, né, tirar de Esther para nossa vida. Primeiro, o risco que Esther correu confirmou que a sua segurança não estava nela mesma, mas estava em Deus. Porque ela aceitou, ela obedeceu Mardoqueu, e aí ela falou, tá bom, eu vou orar, eu vou jejuar, e ela não falou, mas é como se fosse, seja o que Deus quiser, eu vou fazer a minha parte, Deus vai fazer a dele. Mas em nenhum momento o nome de Deus foi citado, mas ela tinha sua segurança no Senhor. Então ela teve coragem, confiança que vinha do Senhor, de que ela poderia ali se apresentar, correndo risco de vida, mas que Deus poderia dar a oportunidade para ela não ser morta e ainda salvar o povo através dela. A sua fé, né? Então isso fez ela ter coragem para passar por aquela situação. Então, Deus havia sido colocado, né, em primeiro lugar na vida dela, a sua confiança, e tudo o que havia acontecido para ela estar naquela posição, ela viu que vinha de Deus. Então, ela fez, né, que a confiança dela estivesse no Senhor. A fonte de segurança dela vinha do Senhor. Então, muitas das vezes, a gente coloca segurança em outras coisas, né? Muitas das vezes a gente coloca segurança nas coisas que vêm do mundo, na beleza, nos relacionamentos. Mas a gente sabe que nada disso dura para sempre. A beleza se acaba, as pessoas nos decepcionam, né? Os bens se deterioram. Então, nada disso é o concreto definitivo. A única coisa que a gente sabe, que a gente pode botar toda a nossa confiança e que nada, né, a gente não pode ser abalado, é no Senhor. A gente sabe que quando a gente põe a nossa confiança no Senhor, né, a gente se torna mais forte, mais corajoso, porque a gente sabe que ele é fiel e nunca vai nos decepcionar. Né? Então, a verdadeira segurança, ela não deve ser encontrada nessa vida, mas somente em Deus, que a nossa confiança ela se repouse em Deus, que é imutável e que a gente pode enfrentar desafios, que ele tem toda a soberania para cuidar de todos esses desafios, né? Então, outra inspiração, além dessa coragem e confiança que ela tinha em Deus, é a sua beleza.
A beleza de Esther era muito maior do que a sua beleza externa, né? O seu físico, o seu rosto, o seu cabelo. Era muito mais a sua postura. Era uma beleza interior, era o seu caráter, porque ela foi humilde, ela foi obediente, ela foi submissa. É, Então, o caráter de Esther fez, né, ela ter honra ali. A sua postura de passar e não pegar aquelas joias todas, ela não foi ambiciosa. E de ser obediente ao Mardoqueu, ao seu primo, ser obediente ao seu eunuco, o Regai, e depois ser, né, submissa ao rei. Então tinha um caráter formado, um caráter em Deus também, porque ela tinha quem recorrer, ela sabia que ela podia recorrer a Deus, que através da oração, que através do jejum, ela poderia alcançar graça diante de Deus para salvar seu povo. Então, ela teve uma beleza que veio do seu interior e que não acaba, né? A pessoa vai ficando velha, a pessoa vai perdendo a sua beleza, mas o seu interior vai ficando mais belo, vai se aperfeiçoando, vai ficando mais sábio, vai melhorando. Enquanto a gente vai se deteriorando por fora, a gente vai se aperfeiçoando por dentro. Então, é um exemplo que ela dá para nós também. A coragem, né, e o planejamento, a coragem que eu já citei, que a sua coragem veio da confiança em Deus, e ela também foi sábia em planejar como ela ia falar com o rei. Ela não chegou de supetão naquela hora que ela entrou diante do rei e falou, ó, tá acontecendo isso, pelo amor de Deus, me salva, meu povo. Não começou a arrancar o cabelo das cabeças e espernear na frente do rei. Ela, com a sua postura, ela chegou diante dele e falou, eu quero que você vá a um banquete. E aí ela preparou todo o terreno ali, toda a situação, ela foi falando, foi amaciando o rei, preparando o coração do rei, para no outro dia, ou seja, ela esquematizou tudo, no outro dia ela falar realmente o que estava acontecendo, diante de quem estava sendo o acusador dela ali, e aí ela pôde, né, falar a verdade, o que ela precisava. Então ela teve a coragem de enfrentar tudo isso, e o planejamento e sabedoria, né, para realizar o que ela precisava realizar. Ela teve disposição para ouvir conselhos, porque ela ouviu o conselho do seu primo Mardoqueu, falou, vai lá, vai no concurso, você pode ser rainha, você é linda, vai lá. Ela, tá bom, eu vou. Ela foi obediente a Regai, tudo que Regai dizia para ela fazer, ela fez, ela se preparou, ela se arrumou todinha. E depois ela também ouviu o conselho de Mardoqueu de que ela tinha, né, como salvar o seu povo, de que ela tinha essa oportunidade na mão e que não podia perder essa oportunidade, senão o povo todo ia morrer e uma hora ela ia morrer também, porque eu descobri que ela era judia. E até então ninguém sabia que ela era judia. O Mardoqueu também falou para ela, não conta para ninguém que você é minha parente, não conta para ninguém que você é judia. Então, ninguém sabia. O rei ficou sabendo naquela hora do banquete, tá? E aí, aquela hora, ela contou também que Mardoqueu era seu parente. E ela teve ousadia para cumprir o seu propósito, né? A coragem, a ousadia para fazer tudo aquilo. Ela não teve medo. Disposição para agir em favor do seu povo. Então, ela foi intercessora e ela agiu também. Ela não só orou e jejuou, ela agiu. Ela tomou a frente, ela enfrentou ali a situação. E antes de agradar o rei, Esther era cheia da graça de Deus. Então aquela beleza que ela irradiava era a beleza interna que vinha de Deus, não só externa, né? A sabedoria de agir de forma correta, o momento certo e a discrição também de agir, né? Tudo naquele planejamento que ela teve. Então, a história de Esther, a gente aprende muita coisa boa. A gente aprende sobre a soberania de Deus, em que nada foge das mãos de Deus, do olhar de Deus, e que mesmo que a gente não esteja vendo, e que mesmo que a gente não acredite que Deus está ouvindo as nossas orações, que Deus está fazendo alguma coisa, Deus está agindo, Deus está fazendo. Enquanto a gente dorme, o Senhor não dorme, o Senhor trabalha por nós. Então a soberania de Deus está acima do nosso entendimento e da nossa visão. Mas a gente tem que ter confiança, que mesmo que a gente não esteja enxergando, em que Deus está trabalhando e que na hora certa, no momento certo, o Senhor vai mostrar. Ele vai liberar a palavra de bênção, a palavra de libertação, a palavra de socorro, a palavra de cura, na hora certa, no momento certo, em que tudo estiver planejado,
como a Esther havia planejado, aquela situação toda, vai ser decretado. Deus está preparando o momento certo, está preparando a gente para receber essa palavra de libertação, de cura, de bênção, de graça. Então, e que a soberania de Deus, ela está sobre tudo e todos, ela está sobre o bem e sobre o mal. O que Deus permite acontecer, Deus permite acontecer. A gente tem coisas que a gente nunca vai entender porque Deus permitiu que acontecesse. Um dia a gente vai entender, o dia que a gente estiver diante dele e que ele mostrar tudo aos nossos olhos, tudo que está subentendido aos nossos olhos, nós vamos entender a verdadeira sabedoria de Deus. Mas a gente sabe que tudo que Deus realiza é para a gente crescer, para a gente aprender, para nos aperfeiçoar e para nos preparar para o reino dele. Não só na eternidade, mas aqui na terra, para que a gente possa, através dos propósitos que ele coloca na nossa vida, né, atrair mais pessoas, que mais pessoas sejam salvas e atraídas para ele. Então a gente sabe, naquele versículo, né, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então mesmo que às vezes seja uma coisa que a gente não entenda que está acontecendo, uma coisa difícil, você está sofrendo, mas creio que lá na frente você vai entender o porquê você está passando tudo isso. E tenta, nessa hora, se aproximar mais de Deus, e não se afastar de Deus, e não culpar a Deus, e não julgar a Deus pelo que você está passando, e sim buscar mais a Ele, né? Pedir socorro, pedir auxílio, pedir conforto, pedir, né, ajuda, a ação do Espírito Santo, e para que aquilo passe logo, para que aquilo se resolva logo, para que Deus mostre o porquê de tudo isso. Uma hora Ele vai esclarecer, e mesmo que Ele não esclareça, Ele vai colocar situações em que aquilo que você passou vai ser útil para alguma coisa, que é o motivo dele estar colocando essa situação na sua vida. E aí um dia você vai saber o porquê. Se não for agora, vai ser na eternidade. Tá? Então, a soberania de Deus é o principal da história de Esther. Creia que mesmo que Deus não esteja demonstrando o seu agir, o seu mover, Ele está trabalhando. A sua soberania está sobre todas as coisas. E nada foge do controle das mãos de Deus, nada foge do olhar de Deus, nada fica subentendido. Tudo fica claro e exposto. Uma hora o Senhor esclarece, uma hora o Senhor mostra, uma hora o Senhor faz sua justiça, uma hora o Senhor honra. Então creia, confie em Deus, na sua soberania, que é o ponto principal dessa história. Tá? E espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês, uma semana de muita paz, de muita alegria, de muito amor e de muita realização, de vitórias na vida de vocês, viu? Fiquem com Deus. Tchau!